Olá, sétimo ano! Vamos então para a correção da semana 3 do PET volume 6 de História. E o tema é Tráfico Negreiro e o Trabalho Escravo nos Engenhos. Então, mais uma vez, nós vamos falar do trabalho escravo, né, que eu já falei várias vezes isso aí nesses PETs aí, eu já nem sei mais qual turma que foi, mas falei várias vezes. E nós vamos lá então. Os índios, primeiramente, foram eles os escravizados aqui no Brasil assim que começou a colonização no nosso país, principalmente durante a montagem dos engenhos coloniais. E outras vezes depois também, quando foi necessário na visão do colonizador. Em 1550 chegaram os sudaneses, bantus e malês. Negros tornar-se-iam pés e mãos nos engenhos. A escravidão conviveu com o trabalho assalariado, quando era o caso de funções que exigissem mais conhecimentos técnicos. Então, o que esses dois pontos querem dizer? É que depois a mão de obra escrava indígena não era tão rentável para os colonizadores, eles começaram a fazer o tráfico transatlântico de africanos para o Brasil, na intenção de escravizá-los. E todas as vezes que era necessário um conhecimento mais técnico na produção do açúcar, por exemplo, aí existiam aí as pessoas que eram assalariadas, que eram pagas para fazer aquele trabalho. Porém, ainda existia aí o trabalho do escravizado. É importante que você não se esqueça que o africano muitas vezes resistiam a essa escravidão. Né? Não quer dizer que ele chegava lá e ele ia aceitar aquela condição de vida numa boa. Muitos viravam escravos, se tornavam escravos até o fim da sua vida, mas muitos também resistiram. Então, como eram as formas de resistência desses escravos? O negro resistiu fugindo, atacando seus feitores, queimando senzalas, dispersando o gado, suicidando-se, abortando, disfarçando a sua cultura, que era o sincretismo e etc. Enfim, o que eu quero que vocês entendam aí? Várias foram as formas de resistência. Muitas das vezes, até o suicídio eles cometiam por ver que não tinha mais saída. E a partir do momento que eles cometiam o suicídio, obviamente era um prejuízo para os senhores que o possuíam, porque era uma mercadoria naquela época. É um absurdo, sim, um absurdo. Mas isso aconteceu aqui no nosso país. E até hoje, até na atualidade, né, o racismo é enraizado na nossa cultura. Ainda acontece de pessoas ainda discriminar a outra por conta da cor da pele, fazer alguma piadinha sem graça. E o Brasil ainda vai levar, acredito que muitos anos para poder reverter esse quadro, para tentar pelo menos amenizar o que essas pessoas passaram aqui no nosso território. Outra forma de resistência foi o aborto, né? Ou até mesmo quando as crianças já haviam nascido. Eles matavam a criancinha para não condená-la à vida de escravidão. Outra forma de resistência foram os quilombos, né? Reuniam negros fugidos, índios e até fora da lei. Esses quilombos eram comunidades que eles criavam em lugares de difícil acesso, no meio das matas. Outros já nem tanto, mas eles eram fortificados, igual o famoso Quilombo dos Palmares. Quase sempre foram mercadoria barata. Mesmo portugueses pobres e até escravos alforriados podiam possuir uma peça. Uma peça, nesse caso aí, gente, era um escravo, tá? O número de mulheres trazidas da África era 5 vezes menor do que o de homens. O racismo servia para preservar a ordem social. Então era o quê? Sempre inferiorizando os africanos, sempre inferiorizando os negros, infelizmente. Que atividades os negros faziam no engenho? Na verdade, eles faziam todo o trabalho de produção da cana-de-açúcar. Eles plantavam a cana-de-açúcar na lavoura, cortavam a cana nas lavouras com a foice e o facão
e organizavam em feixes para ser moída, moíam a cana e trabalhavam na casa dos senhores. Vida de escravo, vida de senhor. Olha bem como era diferente. Sem liberdade, esses eram os escravos. Trabalho árduo e sem salário, tratados como animais, castigos físicos, moradia e alimentação de péssima qualidade. Os senhores decidiam a vida dos escravos, praticavam um comércio muito lucrativo, servidos pelos escravos, eles eram todos servidos pelos escravos e tinham uma vida luxuosa e poder. Então vamos lá, o Pet trouxe para vocês um texto, para vocês darem uma lidinha, para rever aí um pouco sobre essa mão de obra indígena, mão de obra indígena, a mão de obra escrava dos negros africanos e um pouquinho do que aconteceu aqui e um textinho que fala sobre a resistência. E nós vamos para as atividades. Atividade 1. Caracterize a escravidão no Brasil colonial. O regime de escravidão no Brasil impunha ao africano e ao indígena também, quando ele foi usado, um regime de trabalho exaustivo e desumano. Além disso, os escravos eram mantidos em condições precárias, muitas vezes mal alimentados e vítimas dos mais variados tipos de violência. Atividade 2. E se o castigo for frequente e excessivo? Ou se irão embora, fugindo para o mato, ou se matarão por si, como costumam, tomando a respiração ou enforcando-se, ou procurarão tirar a vida aos que lhe dão tão má, recorrendo, se for necessário, às artes diabólicas, ou clamarão de tal sorte que há Deus, que os ouvirá, e fará aos senhores o que já fez aos egípcios, quando avexavam com extraordinário trabalho aos hebreus, mandando as pragas terríveis contra suas fazendas e filhos. Este texto foi escrito por Padre Antônio e a questão é o seguinte: faça um texto explicando como viviam os escravos no Brasil colônia e quais eram as formas de resistência dos negros à escravidão citadas por Antônio. Como você pode ver aqui, ele escreveu de uma forma diferente. Quando ele fala que fugindo para o mato, são as fugas. Ou se matarão por si, como costumam, tomando a respiração ou enforcando, é o suicídio. Ou procurarão tirar a vida aos que lhe dão tão má. São os feitores, os senhores, quando eles matavam eles. E também eles oravam, eles pediam, para que Deus olhasse para eles e agisse contra os senhores da mesma forma que agiram lá contra os egípcios. Enfim, vamos à resposta. No Brasil, os africanos, depois de comprados, tornavam-se propriedades do senhor e ficavam sujeitos a punições. Os castigos mais comuns eram a palmatória, o chicote e o açoite. Eram os escravos que realizavam a coleta, a pesca, o serviço doméstico e a agricultura. Algumas das resistências adotadas pelos negros na luta contra a escravidão eram a fuga, a queima das plantações, os atentados a feitores e a senhores e até mesmo a morte de recém-nascidos e o suicídio. Mas a mais expressiva forma de resistência foi a organização dos quilombos, comunidades autossuficientes formadas por escravos fugidos. Então é isso que é para você comentar aí nessa atividade número 2. Se foi útil, curte, compartilha com o seu colega. Eu sei que os meus vídeos não contêm aí a qualidade que você merece que ele tenha, porque não tenho, gente, os equipamentos necessários para isso. Mas a minha intenção é ajudar, principalmente para que os meus alunos tenham alguma coisa minha para eles estudarem, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!